Oi pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Meu nome é Eliane e hoje eu vou mostrar como eu fiz o tédio. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações de cada novidade. Estou sempre compartilhando vídeos novos aqui no canal. Vai ser um prazer ter você aqui. Caso se interessa, seja membro ou membra do canal. Os membros têm vídeos antecipados e recebem as receitas escritas. Essas receitas mais atuais, todas eu estou compartilhando a receita escrita para os membros. Tem valores bem acessíveis, além de ajudar o canal, eu vou estar atendendo o seu pedido de passo a passo. Tá bom? Para os membros aí eu atendo o pedido de alguma peça que você queira que eu faça. Mas se você não tem condições, não tem problema. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, um comentário que também me ajuda muito, tá? E eu vou estar disponibilizando as videoaulas para todos vocês, que a minha intenção aqui é te ajudar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que é um prazer te responder. O tédio, ele ficou no tamanho, aqui medindo do calcanhar à cabeça, de 23 centímetros. E a largura, a parte mais larga que tem aqui, ó, é dos braços. Ficou com 7 centímetros, porque o cabelo, se fizer assim, ó, ele acaba que não vai ficar tão largo quanto a parte de baixo. Então ficou um tamanho bacana. O que você achou dos detalhes? Na descrição desse vídeo vou deixar a lista de material que eu gastei com a referência das cores, tá? Celular. Eu gosto de mostrar os detalhes porque você vê se gostou realmente. E se você quer fazer aí bem idêntico, ou se você quiser, pode assistir todo o passo a passo e adaptar o seu conforme a sua necessidade, tá bom? Eu segui uma foto que um dos pés, a meia é um pouquinho maior do que a outra. É como se a meia estivesse saindo dos pés. Então, por isso, um pé tá maior que o outro, tá? Tentei ser bem fiel com as cores que eu consegui, né? Mas eu gostei do resultado. E você? Você gostou? Bem bacana, né? No canal já disponibilizei todos os sentimentos do vídeo 1 e também já disponibilizei a ansiedade. Agora estamos com o tédio aqui para vocês aí aproveitar essa receita. Vamos lá, o passo a passo? É um prazer ter você aqui comigo. Ó, pessoal, com um cinza mais escuro, vamos fazer um círculo mágico e colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Feitos 6 pontos, é só fechar o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha, puxo a laçada e faço o primeiro ponto da segunda carreira e coloco o marcador para saber que aqui começa a segunda carreira. No próximo ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. E no meu último ponto, eu faço o aumento. Ao todo, nesta carreira, vamos ficar com 9 pontos baixos. Vou tirar o marcador, fazer o meu primeiro ponto da segunda carreira e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ficando no total com 9 pontos na terceira carreira. Ó, pessoal, finalizei a terceira carreira, já fiz o nozinho aqui do círculo mágico. Eu vou tirar o marcador, posso cortar esse fio
puxo essa linha. Aonde estava o marcador, eu vou inserir a agulha e vou puxar esse fio para dentro do trabalho assim, ó. E vou voltar, e vou voltar aonde essa linha tá saindo, que é desse pontinho aqui, ó. Você vai observar que a linha sai de dentro desse pontinho que nós fizemos, o último ponto da nossa carreira. Eu insiro a agulha desta forma, pego a ponta que nós passamos aqui no ponto aonde estava o marcador e passo por dentro dessa laçada, que aí o acabamento fica perfeito, ó. Fica um acabamento perfeito. É só tensionar o fio. Se quiser pode fazer um nozinho aqui por dentro. E agora eu vou trabalhar com a linha mais clara. Vou prender o fio na agulha. Ó, pessoal, voltando aqui com um cinza mais claro, prendo o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente e vou iniciar trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com 9 pontos baixos nesta carreira. Então, você faça a carreira e confira a quantidade de pontos. Já conferi, estou com 9 pontos, venho nesse primeiro ponto que começamos, insiro a agulha, puxo uma laçada e faço meu primeiro ponto da próxima carreira. E coloco o marcador. Essa aqui é a minha 5ª carreira. Eu vou trabalhar ponto sobre ponto até inteirar 10 carreiras no total, certo? Vamos continuar com 9 pontos baixos nas próximas carreiras. Então, é só repetir carreira de ponto sobre ponto até ficarmos com 10 carreiras. Ó, pessoal, trabalhamos as carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 10 carreiras. Vou cortar o fio, vou tirar o marcador e vou fazer aquele mesmo arremate que eu te mostrei. Puxo a laçada, venho dentro aqui onde estava o marcador, puxo essa linha para dentro do trabalho e vou voltar dentro aqui, ó, pegando dessa forma dentro do ponto baixo, assim, ó, na laçada do ponto baixo, e busco essa linha que eu acabei de passar e puxo ela para dentro, que aí o acabamento aqui fica perfeito, tá vendo? E vou colocar essas linhas tudo para dentro do trabalho. Nessa parte não vai ter enchimento, não precisa colocar enchimento aqui. A única coisa que vai ter vai ser essas linhas aqui para dentro do trabalho, tá? Só colocar elas para dentro para não atrapalhar. E vamos voltar a trabalhar com a linha cinza escuro para fazer o calcanhar. Então, vou pegar o fio, vou prender na agulha como se fosse iniciar uma corrente. E venho aqui, ó, onde nós finalizamos a carreira, foi aqui, ó, tá vendo o acabamento? Então, eu vou vir aqui, ó, nesse pontinho, 2 pontinhos antes onde estava o marcador. E vou fazer um ponto baixo, venho no próximo, um ponto baixo, onde eu fiz o acabamento, eu faço mais um, então já é o terceiro. Eu vou fazer no total 5 pontos baixos. Ó, fiz 5 pontos, agora eu subo uma corrente, viro o trabalho e vou repetir esses 5 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui é o meu último ponto, subo uma corrente, viro o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Agora eu vou virar o trabalho e vou vir apenas no primeiro ponto desta carreira, ó, dessa forma. Não fiz correntinha, não fiz nada, só inseri a agulha no primeiro ponto e puxo fazendo um ponto baixíssimo, desta forma. Aqui eu posso cortar esse fio e puxar essa laçada. Ó, ficou desse jeito o nosso calcanhar, tá vendo? Ele fica bem certinho. E agora vamos voltar a trabalhar
com a linha cinza claro. Prendi o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente, venho aqui na lateral e faço um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo, venho no próximo ponto aqui deitado, faço o segundo ponto baixo. Na parte aqui da frente, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Serão 4 pontos aqui, ó, nessa parte da frente. Cheguei na lateral novamente, então eu vou trabalhar um ponto baixo aqui, ó, nesse meu primeiro pontinho deitado, onde está o nozinho, né? Então, fiz o meu primeiro, já venho aqui, ó, na próxima carreira, vou fazer o segundo ponto baixo. E aonde fizemos o ponto baixíssimo aqui, ó, eu vou fazer meu último ponto desta carreira. Ao todo, ficamos com 9 pontos. Já venho no primeiro pontinho que iniciamos, insiro a agulha desta forma, puxo a linha e faço o meu primeiro ponto da próxima carreira. E coloco o marcador. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ficando no total com 9 pontos baixos. Aí vai ficando bem certinho o calcanhar. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, tiro o marcador e vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, continuando com 9 pontos baixos nesta carreira. Ó, pessoal, finalizei então minha carreira, posso cortar esse fio, vou puxar aqui na laçada e vou fazer aquele mesmo acabamento. Onde estava o marcador, eu insiro a agulha assim, vou puxar essa linha para dentro do trabalho, vou inserir a agulha da onde está saindo essa linha, ó, nesse ponto baixo, e passo a linha por dentro dessa laçada. E aí a gente arremata essa carreira. Você vai fazer o outro pé seguindo esse passo a passo. Só que você vai aumentar algumas carreiras nessa parte aqui, ó. Você vai fazer, depois que trabalhar essas 3 carreiras cinza escuro, você faz com 10, que foi esse que eu te ensinei agora, né? Eu te informei para fazer 10 carreiras. E o outro você vai fazer até inteirar 14 carreiras. Tá? Porque um tem que ficar maior que o outro, porque na foto é como se a meia estivesse saindo do pé, então ela tá maior do que o outro, entendeu? Então, por isso que você vai aumentar a quantidade de carreiras. Aqui, ó, eu já fiz o meu com 10 carreiras, tá aqui o calcanhar, e esse que eu te informei que era 10 carreiras já tá com um aumento, que aí ele vai ficar dessa forma. E eu não coloco enchimento nessa parte da meia, não precisa colocar, porque senão ele não vai dar o efeito que tem na foto, que é o pé meio achatado. Então é assim que a gente precisa, tá? Aí a partir de agora vamos trabalhar com esse azul. Aí eu vou colocando o enchimento aos poucos, mas é bem pouquinho, não tá duro, tá vendo? É só pra deixar ele fofinho, mas coloca enchimento para ficar bonitinho o trabalho, tá? Só na parte da perna, na meia não coloco enchimento. Só vou empurrar essas linhas aqui para dentro e vamos trabalhar com a linha azul. E com a linha azul, eu vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos, certo? Vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base, iniciando aqui, ó, no calcanhar. E trabalho carreiras de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, trabalhei as carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, estou com 13 carreiras na cor azul, tá? Aí eu vou iniciar a carreira número 14, agora já para fazer a união. Lembrando que se você não tiver feito ainda as duas pernas, fique atenta
ou atento para a quantidade de pontos que eu fiz um e o outro. Que esse aqui, ó, é como se a meia tivesse saindo do pé. Então, a pontinha aqui, ó, fica maior do que o outro pé, tá bom? Então, do lado esquerdo é o que fica maior. Eu fiz aqui no total 14 carreiras na cor clara. E aqui eu fiz apenas 10. Só recapitulando para que você possa fazer igual. Mas se você quiser também pode fazer só do mesmo tamanho. Mas eu vou seguir o desenho, né? Fica bem legal. Então, eu vou começar a carreira 14 fazendo o primeiro ponto baixo. Desfiou o fio, vou voltar e fazer novamente. Então, feito o primeiro ponto baixo, eu volto o marcador para o lugar e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, só até chegar aqui, ó, nessa parte interna da perna. Ó, trabalhei 5 pontos baixos, cheguei aqui na parte interna da perna. Então, eu vou pegar a outra e vou vir também aqui na parte interna, vou inserir aqui a agulha dessa forma e vou puxar uma laçada e fazer um ponto baixo. Que nós não vamos fazer correntinha para separar essas pernas, tá? Só vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até inteirar 9 pontos dessa perna. Ó, pessoal, trabalhei então os 9 pontos aqui dessa perna. Agora eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto baixo. No restante da perna de cá, são 4 pontos, porque no total vamos ficar com 18 pontos. 9 pontos nessa perna e 9 nessa. Então, agora é só fazer 4 pontos baixos nessa perna de cá, ó, um para cada de base, que finalizamos a carreira e ficamos no total com 18 pontos. Eu vou tirar o marcador e vou começar a carreira número 15 e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 18 pontos na carreira 15. Finalizei a nossa carreira número 15, lembrando que eu estou contando apenas as carreiras na cor azul, tá? E a carreira 16 também vou fazer ponto sobre ponto. Tiro o marcador, faço o primeiro ponto, volto o marcador para o lugar e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar a carreira, continuando com os 18 pontos baixos. Ó, pessoal, finalizei a carreira 16, a carreira de ponto sobre ponto. Agora eu vou iniciar a carreira 17 e vou trabalhar até chegar aqui, ó, nesse pontinho da frente, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui. Ó, pessoal, trabalhei 13 pontos baixos. Cheguei aqui, ó, na parte da frente, tá? Trabalhei até aqui. E vou fazer agora 4 aumentos sequentes. Então, aqui é o meu primeiro aumento. O segundo. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. O terceiro aumento. E aqui o meu quarto aumento desta carreira. Me restou apenas um ponto, eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer a 17, 18. Perdão, pessoal, a 17 foi a que a gente acabou de fazer. Então, nós vamos fazer a 18, 19 e 20 ponto sobre ponto, tá? Serão 3 carreiras de ponto sobre ponto e vamos continuar com esses 22 pontos baixos nessas carreiras. Ó, pessoal, trabalhei então as carreiras de ponto sobre ponto, agora eu vou iniciar a carreira número 21. Eu vou tirar o marcador e vou fazer um total de 13 pontos baixos. Trabalhei os 13 pontos baixos, agora eu vou fazer 4 diminuições sequentes. Aqui é a minha quarta diminuição.
Agora eu faço um ponto baixo no último ponto. Ao todo ficamos com 18 pontos baixos. Tiro o marcador e vou fazer a próxima carreira ponto sobre ponto. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 22 de ponto sobre ponto, continuamos com 18 pontos. A carreira 23, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador, venho no próximo ponto e vou fazer uma diminuição. Eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição, certo? Vou fazer essa sequência até finalizar a carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira número 23 e ao todo ficamos com 12 pontos baixos. A carreira 24 eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Eu vou fazer essa e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 25 carreiras feitas. A carreira 26, eu vou tirar o marcador e vou fazer meu primeiro ponto. Peraí, vou voltar aqui, empurrar o enchimento que ele tá querendo sair. Então, vou fazer o primeiro ponto da carreira número 26. Volto o marcador para o lugar. E agora eu vou fazer uma diminuição. Vou trabalhar 1, 2, 3 pontos e faço uma diminuição. Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Vamos ficar com 10 pontos nessa carreira. Agora eu vou trabalhar 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos continuar com esses 10 pontos nas próximas 2 carreiras. Ó, pessoal, trabalhei as 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, estou com 28 carreiras feitas na cor azul. Eu vou fazer o primeiro ponto da carreira 29 e volto o marcador. Venho no próximo ponto e vou fazer uma diminuição. Venho no próximo, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo uma diminuição. E vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ao todo, nesta carreira, vamos ficar com 8 pontos, porque foram 2 diminuições. E vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, certo? Então, vamos continuar com esses 8 pontos baixos. Então, trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 31 carreiras. Vou cortar o fio. Aonde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. Puxo a laçada. Vou colocar essa ponta na agulha, a agulha, coloquei ela em outro trabalho, ela não tá aqui comigo. Eu vou puxar assim, ó, dessa forma, inserindo a agulha de crochê no próximo ponto, puxo essa linha para dentro do trabalho, venho nesse ponto onde a linha tá saindo, tá vendo que a linha tá saindo daqui? Vou inserir nesse ponto dessa forma e vou puxar essa linha passando dentro do ponto, que aí esse arremate fica bem mais perfeito dessa forma. E vai colocando aqui o enchimento, coloca enchimento aqui nessa parte, certo? Que depois a gente vai começar com a linha lilás. Ó, pessoal, vou trabalhar agora com o fio lilás. Vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Venho aqui, ó, eu vou iniciar aqui nas costas. Vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base.
e vou trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui nós vamos continuar com 8 pontos baixos nessas carreiras e só vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, trabalhei as 3 carreiras de ponto sobre ponto, vamos iniciar a 4ª carreira. Aqui eu vou contar as carreiras na cor lilás, não vou contar desde o início não, para não confundir a quantidade de carreiras aqui, tá bom? Então eu vou começar a contar só as carreiras lilás. Então já fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto, estamos com 8 pontos baixos nessas carreiras. Agora eu vou começar a 4ª carreira. Vou fazer meu primeiro ponto baixo, volto o marcador e vou fazer um aumento no próximo ponto. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, e agora na frente eu faço outro aumento. Então, nessa carreira eu tive apenas 2 aumentos. Ao todo, vamos ficar com 10 pontos baixos nesta carreira. Vamos iniciar a carreira número 5. Vou tirar o marcador, vou fazer meu primeiro ponto baixo e volto o marcador para o lugar. Trabalho um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar nessa lateral. Chegando aqui, ó, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4. O quinto foi o aumento. Ó, pessoal, então eu fiz o aumento, aí após o aumento eu fiz mais 4 pontos baixos. E no meu último ponto eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nesta carreira, a carreira número 5, eu fiquei com 12 pontos baixos. A carreira número 6, eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 12 pontos. Ó, pessoal, trabalhei minha carreira de ponto sobre ponto, agora vamos iniciar a carreira 7. Eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo, o próximo será o aumento. Ó, pessoal, já conferi, ao todo ficamos com 18 pontos baixos. A carreira número 8, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira número 8, ao todo estamos com 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, continuando com essa mesma quantidade de pontos. Pessoal, aqui eu fiz a minha carreira de ponto sobre ponto, a carreira número 9, mas eu vou fazer mais 6 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Eu não vou fazer mais aumentos não, desse tamanho aqui vai ficar bom a circunferência da cabeça. Então, vamos fazer agora mais 6 carreiras de ponto sobre ponto. Lembrando que estamos com 24 pontos nesta carreira. Ó, pessoal, trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto, só que eu aumentei mais 3 carreiras. No total,
contando desde o início, eu estou com 18 carreiras feitas, tá? Então, eu trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto até inteirar 18 carreiras. Lembrando que estamos com 24 pontos baixos nesta última carreira. E a carreira número 19, eu vou tirar o marcador, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo e volto o marcador para o lugar. Eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz 2 pontos, agora eu faço a diminuição. Vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 19 e ao todo ficamos com 18 pontos baixos. A carreira número 20, eu tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto o marcador para o lugar e no próximo eu já faço a diminuição. Então, a sequência desta carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira, um ponto baixo, uma diminuição. Lembra de colocar o enchimento, tá? Que senão depois vai ficar difícil de colocar. Então, só vou finalizar a carreira. Então, finalizei a carreira 20, ficamos com 12 pontos baixos. A carreira 21, eu já inicio fazendo a minha primeira diminuição. E coloco o marcador. E vou fazer diminuição sequentes. Nessa carreira, vamos ficar no total com 6 pontos baixos. Agora é minha última diminuição e vou tirar o marcador. Eu vou fazer um ponto baixíssimo onde estava o marcador, corto o fio, vou puxar essa laçada e colocar na agulha pra gente fechar esse círculo. Ó, então é só pegar as laçadas de fora de cada ponto. Vou pegar em todos os pontos. E tensiona o fio para fechar esse círculo, tá vendo? Fechou o círculo, você pega um pontinho mais de dentro aqui possível, ó, entre uma carreira e outra, faz um nozinho para que esse fio fique arrematado. Feito o nó, tensiona e passa o fio para dentro do trabalho. Que a parte aqui da cabeça já ficou ajeitado. Por isso que eu falo para ir colocando o enchimento aos poucos, que facilita esse final, ó. Lembrando que eu não coloquei enchimento até ficar durinho, igual os outros que nós fomos fazendo, porque ele é bem fininho, né? E ele fica em umas posições que, se você deixar ele muito cheio de enchimento, depois a gente não tem como baixar a cabecinha dele assim, pro lado, pro outro, tá bom? Então, por isso, você coloca enchimento só para ele não ficar muito vazio. Mas, ó, ele não tá muito durinho, tá vendo? A parte do corpo aqui, ó, dá para sentir o enchimento, mas ele não tá durinho. E nas meias, eu também não coloquei enchimento, certo? Deixa um comentário me informando o que você está achando dos meus passo a passo, se você gosta da minha videoaula, se é fácil de acompanhar e se você tem alguma dica também. E deixa o like também. O like e o comentário me ajuda. Dessa forma, o YouTube entende que o vídeo é bom e mostra para mais pessoas. Então, você pode deixar seu like, vários comentários, tá? Que isso para mim é de grande ajuda. Se possível, seja membro ou membra do canal, tem valores bem acessíveis e os membros recebem as receitas antecipadas e eu atendo pedidos de passo a passo dos membros. E as receitas escritas também estão disponíveis para todos os membros do canal.
Desde já eu quero te agradecer, mas caso você não tenha condições, deixa seu like e o comentário que me ajuda muito.